pós-créditos e continuando aí a série de filmes que estrearam em março, é hora de falar de mais um remake que ninguém esperava, porque ninguém pediu e é totalmente desnecessário, mas eles fizeram mesmo assim. Eu estou falando, é claro, daqueles que têm a força, daqueles que são heróis, daqueles que juntos formam um poderoso Megazord. Os Power Rangers. Power Rangers têm a força. Power Rangers são heróis. No último vídeo que eu falei da Bela e a Fera, eu mencionei que era muito difícil levar a Bela e a Fera para o cinema em live action por toda a realidade da história, né, do conto de fadas, que é muito doido, né, a menina conversando com os objetos que tem um número musical que eles dançam e cantam, aquela coisa toda. Então era difícil de imaginar isso. E isso parece ter sido uma tendência nos blockbusters de março, porque Power Rangers estava basicamente na mesma. Foi um negócio que funcionou muito bem nos anos 90, assim, muito bem, fez muito sucesso, né? Porque sempre foi tosco, sempre foi propositalmente tosco, era extremamente inocente, extremamente bobinho. Agora, a intenção do filme era apresentar os Power Rangers para uma nova geração, porque assim, eles estão passando aí na Disney, se não me engano, mas ninguém dá muita bola. Exatamente porque é algo muito fora do seu tempo. Eu não consegui imaginar como os Power Rangers poderiam passar para o cinema, né? Poderiam virar uma grande produção de uma forma que não ficasse ridículo, sabe? Porque é um conceito todo muito bobo que não funciona em Hollywood. Enfim, existia então esse desafio de você apresentar a história dos Power Rangers no cinema de uma maneira que não soasse bocó. Porém, existia um paradoxo aí que tornava esse desafio um pouco pior e que tornava esse filme, pra mim, praticamente impossível. Porque ao mesmo tempo em que eles precisavam fazer uma versão modernizada dos Power Rangers que conversasse com o mundo de hoje, eles não podiam simplesmente deixar de lado a tosquice, a inocência e a parte mais boba dos Power Rangers, porque esse é o grande charme deles, né? É isso que faz a gente lembrar dos Power Rangers com tanto carinho até hoje. Sai pra lá, grandalhão! Chegou a galera do bem! Fora do nosso planeta! Porque somos os Power Rangers e não vamos desistir! É mesmo, é? Então era um desafio muito difícil. E o resultado foi um filme que, no geral, consegue ser divertido, mas que tem os seus problemas ali, principalmente por isso. Porque ao tentar encontrar esse meio termo entre uma história um pouco mais séria, mais pé no chão pro cinema de hoje em dia, e esse lado mais bobo, mais inocente dos Power Rangers, o filme acaba ficando um pouquinho sem identidade, mas eu vou chegar lá. Antes de falar sobre isso, é bom dizer que isso é um remake do Mighty Morphin Power Rangers, da série original, da primeira temporada. Inclusive, os personagens têm os mesmos nomes dos personagens lá da primeira temporada. Tem toda uma história de origem ali dos Power Rangers alienígenas, né? Que na verdade esse cargo dos Power Rangers é passado para diferentes guerreiros em diferentes épocas, de diferentes raças. Então tinham alienígenas que eram Power Rangers há milhares de anos, e aí eles falharam na missão, e as pedras, né, que escolhem os Power Rangers ficaram enterradas durante milhares e milhares de anos, e aí foram encontradas por 5 jovens aqui na Terra que se tornaram os novos Power Rangers. Empolgante! O grande diferencial desse filme, o que pegou muita gente de surpresa e o que foi quase uma sacada excelente, ela foi muito boa, mas ela não conseguiu ser excelente, eu já vou explicar por quê, foi o fato de que ele se preocupou em tentar tornar os personagens mais do que o vermelho, a rosa, a amarela, o azul e o preto. Isso eu achei muito legal, né? Que o filme ele tenta ir além disso. Ele apresenta e desenvolve todos aqueles personagens e desenvolve ali os dramas, né, de cada um deles e os dramas entre eles. E assim, isso é muito legal do filme, né? Essa tentativa de aprofundar um pouco mais os personagens, de não tornar as coisas tão rasas assim. Só que assim, não é tão perfeito por 2 motivos muito importantes. Primeiro, porque por mais que eles se esforcem em aprofundar cada um daqueles personagens, todos eles são tipos batidíssimos no cinema. Todas as tramas, com exceção de uma, são muito manjadas. Todas, quando você começa a ver o filme, você já sabe que caminho que elas vão seguir. Então assim, por mais que a intenção seja boa do roteiro, né, de aprofundar os personagens, a história de cada um deles é manjadíssima. Mas quando eles se juntam, cria uma dinâmica muito legal. Essa é a parte do filme que pra mim funciona perfeitamente. Que é quando 5 personagens estão juntos e estão tentando entender aquela nova dinâmica. E são personagens muito diferentes entre si, então você
tem uma certa dificuldade em acreditar que aqueles personagens eles podem virar amigos eventualmente, eles podem virar uma equipe, e nisso o filme acerta muito bem, que ele consegue construir a relação entre esses personagens de uma forma muito legal, a dinâmica entre eles funciona muito bem, é o que move a maior parte do filme. E falando em mover a maior parte do filme, esse pra mim é outro pequeno problema, porque, novamente, a intenção é ótima, mas poderia ser melhor trabalhado. Porque assim, por mais que o filme acerte em cheio em desenvolver a relação entre aqueles personagens, eu até acho isso legal, isso poderia se manter no filme, mas toda a parte das tramas individuais deles poderiam ser um pouco encurtadas, porque demora literalmente um filme inteiro para os Power Rangers aparecerem. E assim, isso é um filme de origem, né? Filme de origem de super-herói. E até aí tem vários outros filmes de origem que os heróis demoram pra caramba pra aparecer. Só que assim, a diferença é que quando isso acontece em Batman, em Homem de Ferro, em Homem-Aranha e em tantos outros filmes de origem que a gente vê por aí, é que depois que o super-herói se estabelece no filme, ele aparece o filme inteiro. Em Power Rangers é literalmente um filme inteiro. Quando eu falo isso eu não tô brincando. O filme ele tem 2 horas, se não me engano, e demora 1h30 pros Power Rangers aparecerem. E o que sobra é a meia hora final. Literalmente, só o clímax do filme conta com a equipe ali lutando como Power Rangers mesmo. E assim, eu fiquei levemente frustrado com isso. Quando eu percebi que a luta que eles estavam tendo ali, né, que os 5 estavam tendo já vestido com as armaduras, era a luta final do filme, eu fiquei, poxa, mas a gente não vai ver nem mais uma ceninha de ação com eles, nada. Foi um filme inteiro de escalada pra eles virarem os Power Rangers só no clímax do filme, só no terceiro ato, sabe? Eles têm uma sequência de ação no final. Então assim, toda essa primeira 1h30, ela tem muitos elementos interessantes, principalmente essa questão deles aprendendo a trabalhar em equipe, isso poderia se manter no filme, mas tem muita coisa ali que poderia ser enxugada, né? Essa primeira parte do filme, os 2 primeiros atos, poderiam ser mais enxugados. Assim, acho legal, por exemplo, o filme dar espaço pra Ranger Amarela lá contando a história dela, né? É um elemento interessante, isso faz a diferença na história, né? Isso é muito legal. Agora, o draminha do menino rico que bateu o carro e decepcionou o pai, aquele papo todo whatever, só corta isso, vamos direto pra história dos 5 se conhecendo, que é o que importa mais. Mas tecnicalidades de estrutura de roteiro à parte, uma coisa que funciona muito bem no filme é o humor dele, né? A maior parte das tiradas ali no filme funcionam muito bem. Existe ali uma certa consciência ali entre os personagens de que tudo que está acontecendo ali é meio ridículo mesmo, né? Existe meio que esse senso no filme, ele permeia o filme inteiro, né? E rende piadas constantes. E no geral essa parte mais engraçada do filme é uma das coisas que melhor funcionam, principalmente pela química entre os 5 personagens, né? O elenco não faz nada de muito impressionante, mas o maior mérito deles é exatamente funcionar tão bem como um grupo. Você realmente acredita naquele grupo, não só pela forma que o roteiro desenvolve dinâmica entre eles, mas pela química entre os atores, que realmente se dão muito bem juntos. E falando em elenco, é divertidíssimo ver a Elizabeth Banks como Rita Repulsa e o Bryan Cranston como Zordon, né, que são 2 nomes conhecidíssimos de Hollywood que estão ali praticamente tirando férias. Se tem uma coisa que segura esse filme durante 1h30 é a química entre os personagens e é ver esses 2 veteranos de Hollywood se divertindo ali nos papéis deles. Só que aí que tem uma questão que eu não sei se é bem um defeito, não sei se isso é exatamente um defeito ou se acaba sendo um negócio que assim é uma característica desse filme que não é boa nem ruim, mas é algo que não tem como não notar. Que o filme ele prefere não tomar partido, por assim dizer. Ele não quer ser um filme sério, mas também não quer ser um filme galhofa. Ele não quer ser um filme pé no chão, mas também não quer ser um filme bobo. Então ele fica sempre ali no meio termo. O fato é que não é algo que me incomoda, mas é algo que não teve como não notar. Que o filme ele não se decide sobre o que ele quer. Porque uma coisa é você fazer um filme que tem momentos sérios e momentos mais engraçados, né? Como a maioria dos blockbusters hoje em dia são. A Marvel fez um Império Bilionário em cima dessa ideia. Mas outra coisa é você ter um filme que tem momentos que são muito galhofas, né? Como, por exemplo, a forma como a batalha final termina. Não vou entrar em detalhes para não dar spoiler, mas a forma como ela termina, se você já assistiu, você sabe
sabe do que eu tô falando. Então, é bizarro ter um filme que se propõe a ter momentos assim e ao mesmo tempo ter uma cena como toda a conversa ali na fogueira. Então, assim, não é algo que chega a deixar o filme pior, mas é algo que não tem como deixar de notar. O filme ele não consegue encontrar uma identidade exata, ele não se assume 100% como algo ali, sabe? Mas antes que eu termine, qualquer problema do filme, qualquer defeito, vai embora por alguns segundos quando eles finalmente viram os Power Rangers e sobe a música tema dos Power Rangers no filme. Aí não tem defeito que segure a nostalgia. Então nesse ponto o filme também acerta. Ele consegue trazer a dose certa de nostalgia para conseguir fisgar, mas não o suficiente para cegar a gente a ponto de achar o filme tão legal que a gente esquece dos defeitos. Não, tem nostalgia ali na medida certa, inclusive, mas a gente consegue ver muita coisa errada do filme também. Enfim, Power Rangers pode ser um filme que tem defeitos claros de estrutura de roteiro, em exagerar em algumas coisas, na crise de identidade, então isso é um pouco complicado para um filme que deseja iniciar ali uma franquia, mas apesar disso, no fim da sessão você se sente surpreendentemente entretido. O filme ele consegue te entreter, ele consegue te divertir, tem a dose certa de nostalgia ali, sem exagerar muito a ponto de virar só um fanservice gratuito, mas também sem desconsiderar o que aconteceu antes, sem desconsiderar os fãs, né, de toda a franquia. Então você consegue, você que era fã de Power Rangers, né, eu que era fã de Power Rangers quando era criança, me senti representado assistindo ali o filme, ao mesmo tempo em que eu consegui ver um novo produto, uma nova história sendo contada para toda uma nova geração. Então, por mais que ele tenha defeitos, por mais que ele seja limitado em muita coisa, no geral, o filme ele consegue servir como um bom entretenimento. É uma sessão da tarde totalmente inofensiva. O fato é que não tem como definir Power Rangers de uma forma melhor, eu não consigo encontrar uma maneira mais ideal de definir Power Rangers que não seja da forma que eu já defini quando eu saí da sala de cinema. É um filme bobo, mas muito legal. No fim das contas, Power Rangers é um filme nota 7. E este foi mais um pós-créditos. Comente aqui embaixo o que você achou de Power Rangers. E eu ainda vou falar de mais estreias de março. Ainda tem aí Fragmentado e A Vigilante do Amanhã para falar. Então, enquanto eu não falo desses filmes, você comenta aqui embaixo o que você achou de Power Rangers, que eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!